Bom, como o Gustavo falou, eu sou o Isaac, sou um dos cirurgiões da equipe. Nossa equipe é bem grande, temos 9 cirurgiões, vários endócrinos, nutricionistas, psicólogos. Vocês estão conhecendo hoje uma parte, provavelmente vocês passaram com algum profissional que não está aqui hoje. E minha função aqui é falar um pouquinho da cirurgia, ou das cirurgias, né? Como o Gustavo falou, essa equipe já funciona há mais de 18 anos, religiosamente na primeira quarta-feira do mês, né? É um desafio manter, não é fácil, né? Vocês pegaram o trânsito, o horário, combinar tudo, a ausência do trabalho. Pode passar. É uma equipe grande, como eu falei, e a cada mês a gente adiciona um, agrega um, outras pessoas acabam saindo por questões pessoais, né, Giovanni? Hoje nós temos um educador físico que vai falar no final também. Vou falar um pouquinho do passo a passo. Então, muitos de vocês passaram com o cirurgião primeiro, ou foram no endócrino primeiro, né? Seja um ou outro vai te pedir um monte de exames. Normalmente a gente pede exames laboratoriais, endoscopia digestiva, ultrassonografia, para avaliar o que? Se tem gordura no fígado, se tem pedrinha na vesícula, se tem algum outro achado que impeça de fazer a cirurgia, né? Normalmente isso é raro, mas pode acontecer, tá? E após essa primeira fase de fazer exames, né, passar com os vários profissionais e obter, né, os laudos, os famosos laudos, nós vamos ter uma avaliação completa de vocês, né? Um dos critérios para a cirurgia bariátrica é a questão do peso e altura. A gente calcula o índice de massa corpórea. Então, o que é isso? A gente divide o peso pelo quadrado da altura e obtém o índice, né, um valor. E baseado nesse valor, a gente vai classificar essa obesidade, né? Se é obesidade grau 2, grau 3, né? Isso é importante porque, lógico, quanto maior o índice de massa corpórea, mais grave é a obesidade, né? Eu não sei, o Heitor, ele deve ter calculado o IMC dele, provavelmente era mais de 50. 55. Né? Então, assim, a gente classifica que um IMC maior de 50 já é uma obesidade grave, né? Mas, como é que a gente, né? Por que isso é importante? Para se obter a indicação da cirurgia bariátrica, o paciente tem que ter o IMC maior ou igual a 40, tá? Mas não é só isso, né? A gente opera pacientes com IMC de 35 e 40, mas quando? Então, para ter indicação, o paciente tem que ter um IMC maior ou igual a 40, né? Uma obesidade de vários anos, normalmente mais de 2 anos, já ter tentado tratamento clínico, né? Dieta, exercício, medicação, e não teve sucesso, tá? Desde que a gente descarte alguns problemas graves que possam impedir de fazer a cirurgia. Esse é o primeiro grupo, obesidade grau 3, né? IMC maior que 40. E o segundo grupo seria a obesidade grau 2, que é o IMC entre 35 e 40. Esse grupo precisa de ter doenças associadas. Normalmente é o que? Hipertensão, refluxo, gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, diabetes, artropatias, que são problemas articulares, né, de coluna, e uma gama enorme de problemas que a obesidade, né, junto com essas doenças, uma piora a outra. Tá? Então esse grupo é um grupo de grau 2. Mas atualmente, até mesmo alguns pacientes com grau 1 têm tido a indicação de cirurgia, o IMC entre 30 e 35, que são os pacientes diabéticos, de difícil tratamento. A gente chama nesse grupo de cirurgia metabólica. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho a mais. Pode passar. Então, essas são as indicações para a cirurgia bariátrica. Tá? Quando a gente fala em cirurgia metabólica, a gente está falando daquele grupo, né, de pacientes mais leves, mais associados ao diabetes tipo 2. Tá? As cirurgias a gente divide ou classifica mais para aspecto didático entre as cirurgias desabsortivas, restritivas e técnicas mistas. Tá? O que é isso? Pode passar. O primeiro grupo das cirurgias restritivas, antigamente tinha a técnica de banda gástrica ajustável.
Eu coloquei ela mais para título de exemplo, para vocês entenderem o que é uma cirurgia puramente restritiva. Nessa técnica não se grampeava nada, não se retirava nada, apenas colocava uma banda gástrica, que é como se fosse um anelzinho conectado no reservatório, em que isso poderia ser ajustado. Então, banda gástrica ajustável. Nesse reservatório a gente deixava ele no subcutâneo, aqui debaixo da pele, e poderia injetar ou desinsuflar, apertando ou afrouxando aquela banda. Tá? Ela causou muitos problemas, deslizamentos, machucou o estômago, que a gente chama de... ela fazia escarificação ali, ela fazia a questão da deslocamento, mas o paciente entalava muito, e por ser uma cirurgia puramente restritiva, muitos pacientes reganhavam peso. Embora ainda existam alguns pacientes que têm essa técnica, que estão bem e mantêm o acompanhamento. Mas ela praticamente foi abandonada no mundo inteiro. Tá? Então muitos pacientes acabam retirando essa banda e convertendo em outra técnica. Tá? Pode passar. Mas há alguns anos surgiu uma técnica também restritiva que derivou de uma outra que eu vou falar, que é a gastrectomia vertical, e que tem hoje crescido bastante. No mundo inteiro, ela é hoje a principal técnica a ser realizada, sendo realizada em números absolutos. Ela ultrapassou o bypass ou cirurgia de capela. É uma técnica teoricamente mais simples, porque não mexe no intestino, mas que tem alguns detalhes que eu vou falar. Ela é uma técnica irreversível. A gente grampeia o estômago, deixando ele tubuliforme, no aspecto de manga de camisa, e por isso ela é chamada de sleeve do inglês. Tá? E aquela parte marrom ali, ela é retirada. Então é uma técnica que é irreversível. Nós reduzimos o tamanho do estômago, tem um aspecto mecânico, a restrição da quantidade de alimento que o paciente vai ingerir, mas também tem um aspecto hormonal, diminui alguns hormônios da fome, como grelina. Tá? Então ela também tem um aspecto que interfere no metabolismo do paciente. Tá? Então é uma técnica restritiva e que veio para somar. Em relação a quem é que pode fazer esse tipo de cirurgia? Basicamente todos os pacientes que precisam de fazer cirurgia bariátrica, mas que, por exemplo, não tenham um refluxo, uma doença do refluxo grave. Tá? Pacientes diabéticos, por exemplo, eles precisam de uma cirurgia mais metabólica, que tem um poder metabólico um pouco maior. Como essa cirurgia não interfere, a gente não mexe no intestino, então ela não tem um poder metabólico tão grande como a cirurgia de capela, que eu vou falar a seguir. Tá? Então, ela não seria tão adequada para os pacientes diabéticos. Tá? Então, já existem aí duas restrições para essa técnica. Não é que não pode ser feito, mas a gente dá preferência para outra técnica. Pode passar? Então, essa técnica é uma técnica puramente restritiva e que é irreversível, tá? Mas que no mundo inteiro ela tem aumentado muito o número de cirurgias sendo realizadas por ela, tá bom? Na nossa equipe a gente realiza em torno de 40% em comparação ao bypass. Ela derivou dessa outra técnica aqui, que é uma cirurgia muito desabsortiva. Tá? Então eu falei das técnicas restritivas e agora eu vou falar das técnicas desabsortivas. Como é que começou aquela cirurgia que eu acabei de falar? Pacientes super obesos, IMC de 60, 80, eles iam para uma cirurgia mais potente, mais metabólica, que era a cirurgia do adenal suíte, pacientes diabéticos. E que, está vendo lá o estômago, ele grampeadinho, se fazia essa primeira etapa da cirurgia. E como o paciente era muito super obeso, os cirurgiões optavam por não fazer o desvio intestinal, esperavam os pacientes emagrecerem para fazer o segundo tempo. Então essa técnica acabou sendo dividida em alguns pacientes para fazer em duas etapas. O que aconteceu? Alguns pacientes não queriam ser reoperados, porque a técnica funcionou só com a redução do estômago. Então surgiu a primeira, a cirurgia gastrectomia vertical, foi daí que surgiu. Mas e essa técnica? O que aconteceu? Alguns grupos ainda realizam ela, tá? Mas por ser muito desabsortiva, ela tem vários efeitos colaterais que
dificultam a gente a realizá-la. Tá? Por exemplo, com o desvio intestinal ele é muito grande, a parte que é absorvida do alimento é pequena, então dá muita diarreia. O efeito de desnutrição pode ser, desnutrição pode ser grave. Tá? Então, ela é uma técnica que temos muita restrição em realizá-la. Né? Praticamente poucos cirurgiões, poucos grupos realizam essa técnica. Tá? Não é que ela está abandonada, mas ela é uma técnica ainda pouco realizada. 1% ou menos das cirurgias é por essa técnica. Tá? Pode passar. E a técnica de capela ou bypass gástrico? Essa por muitos anos foi a principal técnica sendo realizada no mundo inteiro. Tá? É uma técnica que a gente chama de mista. Por quê? O desvio intestinal não é tão grande e a parte desabsortiva não é tão grande. Então ela não dá os efeitos colaterais da duodenocite que eu acabei de falar. Tá? Mas ela tem um componente restritivo também, né? Que é essa parte do estômago que fica. Então, ela por muito tempo foi a principal técnica a ser realizada. Quando se falava em cirurgia bariátrica, qual técnica você fez? Né? Você perguntava para o paciente, não sabia, porque a chance de ser bypass ou cirurgia de capela era quase 100%. Tá? Hoje ela já perdeu um pouco de espaço para a gastrectomia vertical. Então essa técnica é o que? É um grampeamento do estômago, reduzindo a parte do estômago. Tá? Não é retirado nada, esse estômago grande que fica excluso, ele continua produzindo secreção gástrica, tá? Ele só não entra em contato mais com o alimento que o paciente ingere. Tá? O alimento é digerido na boca, inicia a digestão pela boca, passa pelo esôfago, cai no estômago pequeno, dá a sensação de saciedade e ele é conectado ao intestino. Então é um Y, né? A gente chama de Y de Roux. Né? Tem vários nomes nessa técnica. Whitgrove, capela, bypass. Capela foi um cirurgião que aprimorou essa técnica. Pode passar o seguinte. No passado se usava muito anel de Fob, que é um outro cirurgião americano. Então muitos pacientes confundem aquela banda gástrica que eu falei com esse anelzinho que é colocado nessa cirurgia. E que praticamente hoje também nós abandonamos a colocação do anel. Se acreditava que esse anel, por restringir a quantidade de alimento que o paciente ingere, ele ajudava o paciente a permanecer, né, mais magro por mais tempo. Na verdade, ele até causava alguns problemas e o paciente aprendia a driblar esse mecanismo, né, porque ele entalava, então não conseguia às vezes comer uma carne, um alimento mais sólido, ele partia para os alimentos calóricos líquidos. Tá? Então, muitos pacientes, mesmo com uma restrição grande, reganhavam peso. Então a gente passou a fazer um estômago um pouco mais moldado, menor, mas sem o anel. Porque antes a gente fazia um pouquinho maior, mas colocava o anel. Então isso foi o que mudou durante esses últimos anos. Então eu falei aqui de basicamente 3 ou 4 técnicas, né? Uma restritiva, puramente restritiva, uma técnica muito desabsortiva e uma técnica mista. Né? Que a gente vai ficar basicamente com duas e eu vou passar um filmezinho para explicar a diferença das duas. Tá? Nessa técnica anterior, como ela tem um efeito desabsortivo, ela também tem alguns efeitos colaterais, como você consegue ingerir menos alimento, absorve um pouco menos, então tem uma deficiência de ferro, né? Pode ter uma deficiência também de vitamina B12, cálcio, então tem que ser reposto. Tá? Enquanto que na gastrectomia vertical, esse risco de deficiência é menor. Então assim, precisa fazer um acompanhamento, tomar vitamina para evitar esse tipo de deficiências. Tá?
a gente fala de cirurgia bariátrica, logo vem à mente, né, o risco de complicações. Todos aqui falaram, né, da importância do acompanhamento. Ficou claro para todos que a gente não precisa, vocês só peguem um laudo para operar, vocês precisam de ter um acompanhamento, né? No pré-operatório, talvez está focando muito no laudo para o convênio aprovar, para ser aprovado e ser operado, mas o acompanhamento é muito mais importante, tá? Principalmente no pós-operatório. E como é que a gente evita as complicações? Primeiro, quais são elas? No pós-operatório imediato, talvez o mais comum seja um sangramento. O mais comum mesmo é um hematoma de parede, né? Fica um pouco roxo. Isso é o mais comum, mas isso não tem muita gravidade, tá? Mas já tivemos casos de ter que reoperar pacientes por sangramento, tá? Então é um risco. Nós utilizamos medicações como clexane, enoxaparina para evitar trombose. Acho que a Jael falou da importância de se fazer fisioterapia, de andar no mesmo dia, né? A trombose, que também leva à embolia pulmonar, é uma das complicações mais graves que a gente mais teme. Então é uma balança. A gente usa medicações para evitar a trombose, né? Que afina o sangue, então aumenta o risco de sangramento, mas ao mesmo tempo a gente não quer ter o sangramento. Então é um desafio aí. Pneumonia é raro, mas se você não fizer a fisioterapia, expandir o pulmão, pode ocorrer pneumonia. Se essa emenda do estômago com o intestino ficar muito estreita, a gente chama de estenose, que é o estreitamento, né? Tem um fator um pouco benéfico, o paciente vai perder peso um pouco mais rápido, mas que muitas vezes traz mais problemas. Tá? Então, são riscos potenciais que podem acontecer na cirurgia. Fístulas, o que são fístulas? São vazamentos dessas emendas, né? Da linha de grampo pode ter algum vazamento, principalmente por questões técnicas ou até mesmo alimentares. Você imagina o estômago recentemente grampeado, suturado, se você preenchê-lo com uma quantidade muito grande de alimento que force e tem algum vazamento. Durante a cirurgia a gente faz testes, né? A gente teste de azul de metileno para evitar, ver se não tem algum extravasamento. Então a gente já sai da cirurgia tranquilo em relação à integridade da cirurgia. Mas no pós-operatório a gente precisa também da cooperação do paciente para não forçar uma coisa além da conta, né? O estômago está recentemente operado. Hérnias, infecções, isso diminui muito com a cirurgia laparoscópica. Acho que desde 2012, em que a cirurgia por vídeo entrou no hall da ANS, e que praticamente todas as cirurgias bariátricas, pelo menos na rede privada, são feitas por vídeo. Então a questão daquela cirurgia com corte grande, com risco de infecção, de hérnia, isso diminuiu muito, tá? Mas pode ocorrer alguma hérnia em um portal, ou até mesmo hérnias internas que levam à obstrução intestinal. Quando isso ocorre? Principalmente nas cirurgias que têm o desvio intestinal, por alguma aderência, alguma brecha que ficou aberta. Então a gente tem o cuidado durante a cirurgia de fechar todas essas brechas para evitar esse tipo de complicação. Desnutrição, como eu já falei, naquela técnica do organo switch, tá? Que tem uma desabsorção grande, e o reganho de peso, que acho que esse é o principal problema que nós vamos enfrentar nos próximos anos, né? Hoje, praticamente 10% das cirurgias bariátricas são rebariátricas, né? São cirurgias revisionais, né? A segunda bariátrica do paciente, seja por uma falha na perda de peso, seja por algum problema técnico. Então, é um problema que a gente tem enfrentado, né? Até mesmo de outros grupos, ou pacientes operados há muito tempo, tá? Retirada do anel, pacientes que tinham anel, conversão daquela cirurgia de banda gástrica em cirurgia de capela, por exemplo, uma cirurgia de sleeve que o paciente teve muito refluxo, converter em bypass. Então, é um problema que a gente vai enfrentar, e já está enfrentando. E para isso é importantíssimo o acompanhamento. Tá? Para a questão do alcoolismo, a doutora já falou. Pode passar. Como é que a gente diminui o risco da cirurgia? Vocês ouviram aqui do acompanhamento, dos laudos, do pré-operatório. É importantíssimo perder peso nessa cirurgia. Gente, vocês não fazem a diferença, não imaginam como o fígado fica inchado, né? Se o paciente está com excesso de peso, ganhando peso, a gente chama de esteatose hepática, aquela gordura, e o paciente perde 5 quilos, o fígado desincha.
Então fica muito mais segura a cirurgia. A parede do estômago fica mais fina, o grampeamento, a sutura fica muito mais segura. Então a perda de peso é fundamental. Ah, mas quanto de peso que eu tenho que perder? Geralmente 5 a 10%. É lógico que um paciente de 80 quilos, né, ele vai perder um pouco menos, um paciente de 180 vai precisar perder um pouco mais. Tá? Mas isso é fundamental e a gente não tem pressa de operar. A gente quer operar que o paciente seja seguro, né, uma cirurgia segura. Fazer os exames adequadamente, o segmento e a reeducação. Né? Inclui atividade física. Vale a pena? Nós ouvimos um depoimento emocionante aqui do Heitor. Né? A gente se emociona cada vez que a gente ouve esses comentários. Pacientes nossos que engravidam após a cirurgia, que não imaginavam que teria chance. E assim, é muito gratificante. Pode passar. Aqui é um pequeno filme, é uma animação, não tem sangue, pode ficar tranquilo. Falando da primeira técnica, que acho que é bypass. Eu começo com bypass. Ou cirurgia de capela, né? Gastrostomia Y de Roux ou bypass. Os furinhos, a gente utiliza esses portais para a introdução das pinças, né? Do grampeador e para fazer o grampeamento do estômago e as suturas. Tá? A gente opera através de uma microcâmera, utilizando um monitor de vídeo. E a cirurgia é exatamente igual ou melhor do que uma cirurgia com corte tudo aberto. Tá? Então, é feito o grampeamento, separado esse estômago pequeno do grande. Como eu falei, não é retirado nada nessa técnica. Tá? É grampeado também separado a parte do intestino para reconectar nesse estômago pequeno. Então, o alimento vai vir pela boca, pelo esôfago, cai nesse estômago pequeno. Nessa parte que a gente chama de alça alimentar, não é praticamente digerido ou absorvido nada. Ele vai ser absorvido quando entrar em contato, tá? Aqui é uma nova anastomose, quando esse alimento em azul entrar em contato com o suco biliopancreático aqui, né? Com essa alça biliopancreática. Aqui já é a gastrectomia vertical, ou sleeve, que é uma cirurgia só restritiva, não mexe na parte intestinal. O estômago cabe em torno de 1,5 litro a 2, dependendo do paciente, de conteúdo dentro do estômago. E a gente faz uma redução grampeando todo esse estômago, diminuindo o volume dele. Ele fica um estômago mais tubuliforme. Tá? E essa parte é descartada, mandada para exame, fazer biópsia. Tá? Então, essas são as duas técnicas. Tá? Como é uma linha de grampeamento muito extensa, tem um risco teórico maior de fístula nessa técnica. Tá? Mas atualmente a gente tem, graças a Deus, não me lembro da última fístula que a gente teve. Tá? Mas assim, é uma técnica muito boa que tem crescido muito. Na nossa equipe ainda representa uns 40%, né, em relação ao bypass. Mas no mundo, se a gente pegar a casuística dos Estados Unidos, por exemplo, mundial, ela já ultrapassou o bypass. Mas, como eu disse, não é para todo mundo. Quem tem refluxo, diabetes tipo 2 importante, não é uma técnica tão adequada. Mas para um paciente, por exemplo, que tem uma história familiar de câncer gástrico, por exemplo, que o estômago excluso não pode ficar excluso, pode ser uma boa opção. Tá? Paciente com triglicerídeo muito alto, uma dislipidemia grave, a técnica com o desvio é mais indicada. Tá? Mas isso assim, é caso a caso, temos que discutir, principalmente com o cirurgião que está te acompanhando, para decidir qual vai ser a melhor técnica. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que aumenta o índice de refluxo dessa técnica? Boa pergunta, volta lá. Então, os estudos mostram que ali você tem não tem como pausar, é só no final. Mas se você voltar na apresentação, no desenho, o estômago ele tem duas válvulas. A válvula que fica na transição do esôfago para o estômago e o piloro, que é a saída do estômago.